Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. Hoje, para bater um papo comigo, eu trouxe uma pessoa que eu conheci há muito tempo, tive a oportunidade de trabalhar em algum momento. Nós nos conhecemos, na verdade, na microbiologia, né? Somos apaixonadas por esse setor, gostamos dele, e aí fomos batendo aquele papo, nos conhecendo e descobrimos outra coisa em comum, né? A tal da RDC. Na época era pandemia, logo depois entrou a 786, conversamos, tivemos participações de curso, aprendi muito com ela e hoje chamei ela aqui para bater esse papo comigo sobre a nova RDC 978 de 2025, onde muitas pessoas estão ficando de cabelo em pé, de cabeça para baixo, porque tá achando que é um bicho de 7 cabeças. E hoje a gente vai desvendar um pouquinho aí dessa nova RDC e no final vou trazer uma novidade para vocês. Mas quem está aqui comigo hoje é a Rosane Marinelli, bióloga, microbiologista, como eu falei, executiva em saúde e atualmente servidora da Vigilância Sanitária. E muito obrigada por ter topado esse bate-papo, essa conversa, né? Como eu falei, aprendi a 786 com você, você sabe disso, porque tivemos curso, você me ensinou muita coisa ali, foi a minha base nessa época. E não podia ser diferente, né, na 978, para trazer esse bate-papo pro Pod Capacita. E as informações não podem ficar só para mim, a gente tem que compartilhar com colegas. Sim, sim. Né? Obrigada por esse bate-papo. Joyce, eu que te agradeço esse espaço, né? Esse espaço para a gente falar de normativa, falar da nova resolução. Isso é sempre bom, né? Isso é sempre positivo, né? E aí a gente batendo um papo, a gente falou, não precisamos ficar em alerta, porque vai ser maravilhoso. Essa RDC, ela veio para somar, como você falou, né? Então, ela não é para descabelar ninguém, ela é para somar, né? Verdade. E aí, no bate-papo, a gente vai ajudar muita galera aí. A gente vai falar um pouquinho, né? Porque quando a gente decidiu, né, eu chamei a Rosane para fazer esse podcast, eu falei assim, Rosane, a gente tem que levar informação pro pessoal. Porque o que a gente vê muito é querendo muito brigar por conta da nova fiscalidade, da nova RDC. E, na verdade, não é isso, né? A gente tem que levar informação para ajudar a galera. Sim. Né? E pra gente iniciar, mas antes, eu já vou pedir agora no início pro pessoal para compartilhar, para começar a seguir o canal. Avisa que a gente está falando sobre a nova RDC, que é para dar informações importantes para vocês. Tirar dúvidas, tirar as dúvidas. Até porque vai estar no chat disponível para vocês fazerem as perguntas necessárias. E ela vai estar lá para poder responder, com certeza. Gente, ative o sininho aí e já bota para programar e não perder nenhum episódio. Isso. Né? E, Rosane, a gente vai começar a falar sobre a primeira, que eu acho muito importante a gente não deixar de comentar e explicar. Qual é a maior mudança estrutural entre a RDC 786 de 2023 para a 978 de 2025? E o que os laboratórios não podem ignorar? Por quê? Primeiro, quando a gente fala estrutural, a gente lembra muito da estrutura física. É somente isso? Não é somente isso. E a gente tem falado muito de estrutural, porque a gente tem que lembrar que a gente passou por um período, né, de 2025 até a 786, né, um período de muitas mudanças, né? Então, foi um período longo, né? E agora a gente está num período de 2 anos, né? Numa escuta, né? A Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vem olhando para os serviços de saúde e vem fazendo observatórios, né? Com o objetivo de melhorar, de atualizar mesmo as normativas, né, dos regulados. Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente fala de estrutura física, é porque a gente tinha um laboratório no passado que ele não estava preparado, por exemplo, para acessibilidade, né? Ele não tinha essas normativas, então ele não tinha uma obrigação, né, de fazer, de repente, uma rampa, né? Ele até fazia, né? Porque vieram as outras legislações, né? E o laboratório foi se adequando também, né? Mas ele não tinha, nas normativas anteriores, não estava claro, né?
Como ele faria isso, né? O que ele teria que cumprir, qual item que ele teria que deixar claro ali que ele estava atendendo. E essa agora traz isso para a gente. Então, eu entendo que isso foi o que nós solicitamos, né? Porque nesse espaço, né, que são as estruturas físicas dos laboratórios, existia, sim, né, essa necessidade de normatizar. O que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer, e eu tenho todo um movimento de equipamento, né, de novos, né, no mercado, uma evolução de técnicas. Então, eu preciso, sim, adequar o meu espaço físico a esse equipamento que eu estou recebendo, né, para fazer. É muito comum hoje você ter um laboratório pequeno que faz biologia molecular, né? E essa análise segura, né? Ele oferta uma análise segura. Então, ele tem toda uma área física para ele adequar, né? Para ele fazer esse exame. Ele tem todo um registro, né? Tem todo um sistema de informação que ele precisa. Então, eu acredito que, falando de parte estrutural, vem aí o laboratório itinerante também, que foi uma demanda que foi criada, né? Que já existia, mas ela ampliou muito, né? Durante a pandemia. E pós a pandemia, a gente descobriu que isso é um tipo de laboratório que funciona bem, funciona desde uma visita a uma ILPI, que é uma estrutura de longa permanência, onde você tem o idoso que você não pode ir lá, então o que você faz, né? Você chama esse laboratório vai lá, e esse laboratório já leva um equipamento, né, móvel, já faz um determinado exame. Então, a gente entrou nessa era, né? Você tem hoje muito uma estrutura de homing, né, que você vai atender o seu paciente, então você vai na residência, você vai atender esse paciente, você não vai fazer só uma coleta, né? Às vezes você vai fazer um teste rápido, e aí é importante a gente falar que nesse momento você deixou de ser só uma coleta e você passou a ser um laboratório itinerante, né? E aí isso não estava previsto, ele foi previsto na 786, né? Naquela corrida que a gente tinha que atender essa estrutura que ela já estava acontecendo. E quando a gente vem agora, a gente vem dar mostrar os requisitos, né? Para você ser um laboratório itinerante, né? Sim. Porque tem... Mais para frente a gente vai falar um pouco mais disso, né? E aí outra estrutura que entra também, né? Que é a parte de responsabilidade, né? Dentro do laboratório, onde você traz aí... um item que vai falar sobre a obrigatoriedade de ter o supervisor, né, técnico, e eu acho isso também outro ganho, porque a gente já vinha tendo o supervisor dentro das áreas, né? Só que isso não estava claro, né, nas anteriores. Então, e aí agora você tem uma clareza no artigo que fala sobre essa responsabilidade, né? E eu acho que isso vem somar. Sim, verdade. Sobre uma coisa que o pessoal está muito na dúvida e eu vejo e vem me perguntar muito é sobre o serviço itinerante, né? E aí o pessoal perguntou muito. Então a gente não vai poder fazer mais coleta domiciliar, né? A gente vai falar também sobre isso um pouquinho, sim, que eu acho que a gente precisa, né, tirar essa venda dos olhos das pessoas que estão no laboratório para entender que é o que você falou também, veio para beneficiar, porque sim, a gente já fazia algumas coisas, só que não tinha nada já que... Já tinha essa atividade, exato, né? como o banheiro, por exemplo, como a rampa, por exemplo. Foi o que você falou, quem nunca recebeu um paciente cadeirante em seu laboratório, né? Você tinha como dar acesso a esse paciente, né? Tínhamos esses problemas, mas que os laboratórios começaram a se adequar por conta da necessidade né, deles. Sim, sim. E hoje... E outra estrutura, que é uma estrutura extremamente importante, né? Que na 786 a gente já estava previsto, mas não ficou claro, e aí causou um problema, foi os consultórios, né? Porque quando a gente já falou lá que o paciente não podia fazer a autocoleta, a gente, sem querer, né? Que foi sem querer, a gente acabou deixando de fora o paciente que pega o exame dele coletado, né, pelo responsável, pelo médico responsável, seja uma lesão, né,
uma pequena cirurgia de uma lesão que vai ter que ir para os exames de anatomia patológica, e ele dá a liberdade do paciente encaminhar aquela amostra para o serviço que ele deseja, né? Que ele se sente seguro, né? Você colhe um compostológico, né? Exatamente. Você quer levar, o médico colheu, ele garantiu aquela amostra, e o paciente sai com aquela amostra ali, né? Considerando aquela amostra também uma autocoleta, né? Sim. E a partir do momento que o artigo determinava que era só uma autocoleta, né? Que só a autocoleta que o laboratório poderia receber. E aí a gente teve um problema. E agora não. Agora a gente volta a falar que o exame colhido, apesar dele não ser uma autocoleta, mas ele foi colhido pelo meu médico, então o meu médico também vai poder coletar esse meu exame, né? E vai poder ter o encaminhamento. Agora, é claro que aí a gente precisa de registro, né? Padrões de registro para não ter perdas dessa amostra, né? Porque a partir do momento que o paciente, né, ele é que vai fazer o transporte, tem que ter regras, né, para isso, né? A gente não quer andar para trás, a gente quer andar para frente. Exato. Então, a gente quer manter a segurança hoje, que é o transporte da amostra, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, isso só vai melhorar, né? Você tem... O exame laboratorial, ele inicia quando você coleta a amostra, né? Em todos os níveis, né? Todo tipo de amostra, né? E isso aconteceu muito quando você estava na pandemia fazendo SWAB, né? Então, aquele SWAB, ele é o início da amostra. Se ele não for bem coletado, né? Quem vai coletar, né? Ampliou a coleta para outros profissionais. Então, aí a gente tinha que falar de norma, né? De como que você faz isso, né? Botou mais processos de uma forma mais clara. Sim. Né? Não é hoje eu vou pegar a amostra do consultório e levar e pronto, acabou. Exatamente, né? Hoje está registrado. Exatamente, isso está ali previsto nesse requisito, como você vai fazer, né? Exato. Tem um artigo que vai definir isso pra gente. E aí, quando não tem, você fala, eu faço assim desse jeito. Não, eu não faço desse jeito. Aí não tem harmonização, né? E onde você não harmoniza e não determina, você não tem o seu procedimento padrão para realizar aquela atividade, aí você coloca em risco. Então, eu acho que ela traz mais isso para a gente... E a gente já vinha fazendo isso, né? Então, a gente precisa olhar para cada item, né? Tudo que a gente vai precisar revisar, né? Sim, verdade. Mas não que tenha uma mudança, né? Completamente fora daquilo que a gente vinha vivendo na 786, né? Sim, São pequenos detalhes que é importante a gente falar também, que o serviço regulado, a Anvisa, ela manteve, né? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela manteve uma escuta aberta, né, nos seus canais para receber exatamente essas demandas, né? E junto com as sociedades, para ela manter, né, essa escuta do que precisaria, né? Atualizar, né? E foi através desse retorno que os laboratórios, né, e as sociedades encaminharam para a Anvisa, que a Anvisa faz essa revisão. E a Anvisa mantém essa escuta e mantém esse estudo, né? Então, a gente sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado, né? A gente vive num mundo com um quantitativo enorme de análises, né, ofertadas. Então, a gente não vive mais na época lá, que eu costumo falar, na época do fax, né? Que em 2005 a gente vivia na época do fax. Então, a gente, quando chega em 2023, a gente já tem que ter todo um outro procedimento interno dentro dos laboratórios, né? A gente sabe que essas rotinas, elas precisam ser observar, né? Como que você vai controlar, né, aquela quantidade de 1000 exames, né, que sai do seu laboratório. Hoje você tem um equipamento informatizado, né, um equipamento que vai gerar um quantitativo de amostra que no passado de quantitativo de exame, que no passado você não realizava, né, não era humanamente possível a gente realizar aquela quantidade de exame, né, e hoje a gente consegue, né, com a automação a gente consegue. Então, o que a gente precisa fazer, né, para a gente ter a mesma qualidade que a gente tinha naquelas planilhas, né? Porque a gente tinha qualidade na planilha. Sim. Mas o que acontece hoje, né?
Hoje eu tenho que ter um sistema, né? Hoje eu tenho a inteligência artificial para me dar, né? Para me indicar aonde eu preciso verificar, fazer as verificações, né? E isso é um tempo muito rápido. Enquanto a análise está acontecendo, eu já tenho um sistema me informando o que eu preciso repetir, o que eu preciso revisar, né? Então, isso também é importante. Isso é um desenvolvimento. Então, onde você tem desenvolvimento, você tem também que estar atento à necessidade de mudança da normativa, né? Uns colegas nossos, né, eles estavam conversando, por que eu fiquei tanto tempo de 2005? Poxa, eu fiquei de 2005 até 2023 para ter uma mudança na resolução. E agora que eu estou conseguindo adequar todo o meu laboratório na 786, vem outra resolução, né? Nesse pequeno espaço de tempo. Não é um pequeno espaço de tempo, né? A gente acaba chegando à conclusão que é uma demanda que nós fizemos, né, a agência reguladora, e aí tem a resposta. Então, a 978, ela é uma resposta às nossas demandas, né? As coisas que estão acontecendo, né? Tá tudo evoluindo. Não tem como a gente estar em 2025 praticando uma norma de 2005, né? Hoje, quantas automações, foi o que você falou, né? Temos, né? Exatamente. Antigamente, o que eu conseguia produzir 10... fazia em 10 amostras, pacientes. Hoje eu faço 1.000, né? Então, assim, foi um crescimento muito grande. E o que as pessoas precisam entender é exatamente isso. Que a RDC, ela veio para somar, né? Não, porque eu vejo muitas das pessoas falando, não, a RDC, ela prejudicou os laboratórios de pequeno porte. Em quê? Né? Porque a qualidade, ela já deveria existir desde sempre. A mesma qualidade que eu faço 10 análises, eu vou fazer 100, eu vou fazer 1.000, né? Sim, exatamente. Então, se a gente entende que isso é qualidade, isso é minimizar risco, né? Em cada análise, então eu já fazia isso, né? Então, eu só vou ver alguns pontos, né, que ficaram para eu estruturar, porque as resoluções anteriores, elas não eram claras, e aí eu fazia de um jeito, você fazia de outro, o Espírito Santo fazia de um jeito, Minas Gerais, a gente copiava o modelo do amigo, né? E tudo bem, a gente fazia com qualidade, mas agora a gente tem uma legislação nacional, e isso é bem importante, né? Que te dá o caminho. Que te dá o caminho. Exatamente. Isso é legal. Muito bacana, porque foi o que eu falei. Eu faço assim. Eu faço daquele jeito. Então, hoje não tem o eu faço assim. Hoje tem que ser feito dessa forma. Hoje a gente vai padronizar, né, para fazer igual. Exatamente. É uma gestão da qualidade de verdade, né? É você gerir ali a qualidade dentro do seu estabelecimento, dentro do seu laboratório. Isso é importante, né? E isso não é fixo, né? Sim. Se a gente continua melhorando a qualidade dos nossos kits, ofertando outras estruturas, outras ferramentas, né, para fazer análises laboratoriais, a gente tem que lembrar que se a gente continua numa evolução, então não é para a gente se preocupar, porque daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, né, a gente acredita que não, né, porque esse grupo de trabalho veio buscando todas as informações para fazer essa revisão. Então, ela deve ficar aí um pouco, mas assim, se houver alguma mudança, novamente vai ser uma mudança porque nós demandamos a necessidade de mudança, né? Sim. Então, a gente tem que estar aberto hoje nesse cenário que a gente vive de evolução, para a gente também estar atualizando nossas normativas. Sim, verdade. E aí, uma outra pergunta, a gente precisa falar também do porquê a Anvisa decidiu revogar a 786 tão rapidamente, né? Que é o que a gente está dizendo aqui, basicamente, que a gente acha que foi, né, tão rápido. O que motivou a criação da 978? Você mais ou menos já explicou ela aqui, a gente já falou o básico, mas a gente tem outras atualizações, né, que ela entra de uma forma mais detalhada. E aí, sobre atualização e detalhamento, o que você falaria, no caso? Você vem com uma necessidade de incluir, né, considerando todo esse tempo que você demorou de 2005 para 2023, e aí você
você passou por uma pandemia, né? Você teve necessidades, né? Como um exemplo disso é o laboratório itinerante que a gente falou, são os consultórios, né? São os laboratórios tenda, né? Que tanto o serviço público quanto o privado trabalhou com tenda, né? Por necessidade. E aí descobriu que fazer programas de laboratório com tenda é muito interessante, é preventivo. Então, foi uma cultura de laboratório nesse estilo tenda que acabou acontecendo, né? E aí, como que você pode fazer isso, né? Como que você normatiza isso, né? E aí, isso é itinerante, né? Então, isso veio. E aí, eu acredito que o que eu posso entender como estruturante, né, nesse momento e de mudança é essa responsabilidade que a gente traz, né, porque a gente traz aí também dentro dessa normativa, dessa nova normativa, né, dessa revisão, a gente traz responsabilidades, né, que aí a gente traz o supervisor técnico, né, para somar, a gente traz uma indicação de controle de qualidade, né, interno com mais frequência. Por quê? Porque você tem um número maior de exames, né, acontecendo dentro do laboratório, e aí você precisa, mesmo o laboratório seja de pequeno porte, médio porte ou grande porte, ele tem uma quantidade de exames que é muito superior às análises que a gente fazia no passado, né? Então, tudo isso vai trazer para a gente essa necessidade de olhar mais de forma pontual para esses novos requisitos, né? E que novos requisitos eram esses, né? E aí a gente depois vai ler por artigo, né, num outro momento, né? Mas também não é para a gente ficar preocupado com isso, porque se eu já vinha adequando a minha legislação, né, a 786, adequando a minha rotina laboratorial a 786, eu não vou ter nenhum problema de adequar a minha legislação a 978. Sim. Né? Não sei se eu respondi, mas a gente está respondendo aí as perguntas dos nossos... Sim, das pessoas que já na verdade, me mandaram, né, uma demanda, aí eu falei, não, vamos aproveitar esse momento, né? Sim, desse bate-papo. Esse bate-papo. E, assim, você falou sobre a adequação da 786 para 978, da dificuldade que a pessoa teria ou não teria, no caso, né? Eu costumo muito dizer, quando eu faço as consultorias, a mentoria ou a assessoria para os laboratórios ou para a pessoa, né, o profissional da área que está comigo ali, quando teve essa troca da RDC, eles ficaram muito desesperados com isso. Nossa, caramba, agora vai ser a 978, como é que vai ser, que não sei o que. Gente, calma, porque pra gente que já estava fazendo adequação a 786, pra gente praticamente nada mudou, só melhorou. Sim, entendeu? Sim. Então, calma, não vai ser esse desespero todo. Então, foi onde eu fui trazendo ali a consciência das pessoas, né, em si, ó. Para acalmar, né? Pra gente se acalmar. Exatamente. Agora, tem várias lives, né, falando sobre a RDC, a gente tem assistido, e eu achei, um colega participou, e uma coisa que ele falou, eu achei muito bacana, e eu parei para refletir, e é a mais pura verdade. O pessoal muito desesperado. E aí ele falou assim, calma, mas você está reclamando da 978, você está dizendo que está tendo dificuldade de fazer a implantação da 978. Mas você fez 100% da 302? Não, porque era para ter feito lá. Se tivesse feito 302, trocou, tudo bem, demorou o tempo, mas para fazer a 786, conseguiu adequar, agora a 978 vai ser nada. Sim, agora, realmente, para aquela pessoa que não fez lá na 302, ignorou todo o processo que estava ali escrito, e a gente sempre dizia o quê? A 302 de 2005 é a nossa cabeceira, é o nosso livro de cabeceira. É a nossa Bíblia. Nossa Bíblia, né? Eu mesma já falei isso várias vezes. Eu não tenho como montar um laboratório sem seguir o que a RDC me manda. Sim, a RDC é nosso... vai trilhar ali, né? Sim. Como a gente vai fazer um bom serviço, um serviço de qualidade, seguro, eficaz, né? Sim, então, né? Concordo com o nosso colega, porque eu não posso ficar preocupada em me adequar, né, a 978, porque eu já venho desde a 302, né, de 2005,
ela trazia muitos requisitos que hoje a gente sabe que a gente ainda não está adequado, né? Alguns serviços não conseguiram se adequar àqueles itens, e esse sim vai ter dificuldade. Agora, quem já se adequou, né, quem está de acordo com a 786, ele não vai ter problema, né? Sim. Até porque os serviços responsáveis por fiscalização, né, as vigilâncias, eles não... A própria norma fala sobre isso, né, a atual, que a gente não vai poder verificar um serviço que não tem uma rampa, né, e acessibilidade, né, e mandar quebrar todo o laboratório. Não é essa a ideia, né? A ideia é que a própria norma já fala sobre isso, ela fala que se você vai fazer uma reforma, se hoje, em 2005, eu vou fazer uma reforma nos meus banheiros, né? Então, eu vou ter que já construir eles com acessibilidade. A gente tem aí a RDC 50, né? Que também é 2002, né? Não sei se eu me engano, 2002. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. É a nossa RDC que fala sobre estrutura física, né? E ela também não tinha essa previsão, né? A gente não vivia um momento de acessibilidade que a gente vive hoje. Então, a gente foi se adequando conforme a gente foi recebendo outras normativas, né? Normativa de meio ambiente, normativa de resíduo. E aí, a gente foi revisando os nossos procedimentos operacionais padrões frente às outras normativas, além da 302 de 2005. Então, eu vou fazer eu tenho uma estrutura física, eu tenho uma exigência mínima, né? Já se fala exigência mínima, né? Para estruturar para um laboratório, né? E por que eu tenho essa exigência mínima? Porque hoje eu trabalho com uma técnica que não era uma técnica, a mesma técnica que eu trabalhava no passado. Então, esse próprio equipamento, ele faz uma exigência com outro padrão, né? Então, eu preciso sim adequar a minha estrutura física para eu atender. Um exemplo a serviços de biologia molecular, né? Serviços de toxicologia, né, que hoje um laboratório mesmo de pequeno porte, ele faz essas análises, né? Sim. Então, essa necessidade estrutural vem disso. Um consultório que vai fazer coleta lá dentro, né? Sempre fez, né? Só que hoje ele está dentro da norma. Então, lá está previsto um padrão que ele tem para essa coleta, um padrão de encaminhamento, né? Então, está lá, né? Então, isso vem para somar mesmo. Tem dois assuntos de uma das principais mudanças que nós tivemos. São dois temas que estão causando muita dúvida no pessoal. Né? Quando a gente fala sobre o itinerante, qual o exemplo que você pode dar para que as pessoas entendam o que é itinerante? Por quê? Foi o que eu falei. Tem gente que acha que, porque é itinerante, não posso mais fazer coleta domiciliar. O itinerante, um dos exemplos de serviço itinerante é a própria coleta domiciliar. Porque às vezes você vai fazer uma coleta domiciliar e você vai fazer iniciar um coagulograma, vai fazer um tempo de sangramento, você vai fazer um teste rápido, né? Então, o laboratório itinerante, ele tem alguns critérios, né? Ele é itinerante, então, ou seja, ele não pode ser uma estrutura física, né? Que fica dias e dias ali naquele mesmo lugar, né? Porque se aí ele já passa a ser uma estrutura física, ele já passa a ser um laboratório, né? Então, assim, o itinerante, um exemplo é a tenda, né? Um laboratório tipo tenda, né? Com todos os seus requisitos. É um laboratório móvel no carro, né? Se eu tenho uma estrutura ali dentro, né, de laboratório, eu levo esse... E aí tem requisitos, né? Eu levo esse carro, esse veículo, eu vou ter que me adequar à estrutura de vigilância daquele território, né? Eu vou... toda uma estrutura diferenciada, então a gente vai falar com outras legislações também, Sim. Outras legislações de licenciamento, né? E o serviço itinerante, ele veio muito na pandemia, né? Ele foi muito utilizado, esse tipo de estrutura laboratorial para fazer análises clínicas, e foi um exemplo que ficou, né? Então, ele tava previsto, né, na 786, mas agora ele veio com mais clareza dos requisitos. Eu vou falar de um requisito, né? Qual o requisito? Se eu caminho, se eu pego
um veículo, né? Uhum. E coloco dentro desse veículo equipamento de laboratório, seja uma simples centrífuga, quando eu chegar no meu ponto de base, onde eu vou colocar esse veículo e fazer alguma análise que seja uma centrifugação, que é uma análise, Uhum. eu tenho que ter calibrado novamente, né, essa centrífuga. Eu estou falando assim, uma coisa bem básica. Bem básica. Né? Eu tenho que ter feito uma calibração, né? Eu tenho que ter um padrão, né, de centrifugação, né? Sim. Porque eu movimentei esse equipamento. Uhum. E a gente faz a mesma coisa interna no laboratório, não é isso? Uhum. Só que bem pior quando ele é transportado. Sim. Né? Quando ele é transportado, ele tem outras verificações que a gente vai ter que fazer desse equipamento antes de realizar a centrifugação. Uhum. E é isso que a gente vai precisar garantir nessa estrutura de laboratório e outras, né? Uhum. E tudo com a ideia de que a gente precisa fazer uma análise segura. Sim. Né? E um outro exemplo, né, que a gente tinha comentado é a coleta residencial, a gente comentou, e é a estrutura de laboratório. Por exemplo, você tem um serviço, né, uma estrutura de serviço de LPI, que são as estruturas de longa permanência, né? Uhum. Então, é muito comum o veículo ter uma agenda, né, uma contratação de um veículo, ele vai para aquela estrutura, né, que o paciente é idoso, o paciente não vai sair daquele local, Uhum. e ele se estrutura lá, né, com uma agenda marcada, e aí lá ele faz toda aquela coleta. Alguns exames ele já adianta lá dentro, e outros ele vai depois fazer um contrato de terceirização daquelas análises, ou levar para a sua matriz para fazer exame. Então, isso foi um tipo de laboratório que vem acontecendo, né, que está dando certo. Mas é claro que eu tenho que ter registro dessas amostras, como que essa amostra sai de dentro desse local, né, dessa estrutura. Uma empresa, por exemplo, a gente já fazia isso, a gente já tinha estrutura de laboratório dentro das grandes empresas, né? Sim. Porque otimizava, né, a possibilidade de você fazer exames preventivos, porque ali você está com todo a sua equipe ali para fazer coleta, você pode fazer agendamento, está com o serviço de saúde ocupacional da empresa. Sim. Então, você leva essa estrutura de laboratório lá para dentro, né? E faz inicia essas análises, né? Ou faz uma determinada análise, que é o exame toxicológico, por exemplo, hoje, né? Que tem uma necessidade, às vezes, de ser mais dinâmico, mais ágil, né? Então, você tem visto aí essa proposta de veículos, né? Que levam os kits e ficam dentro dessas empresas e realizam esses exames, e depois elas estão em outro lugar. E o que diferencia, isso foi uma pergunta também, né? O que diferencia um laboratório itinerante, né, de um posto de coleta ou de um laboratório simples, né? É porque o itinerante ele não pode ser fixo lá, né? Se ele for fixo, ele deixou de ser itinerante. A palavra já diz itinerante. Então, isso é também muito discutido, né, quando a gente vai olhar o modelo, né? Então, qual a diferença? A diferença é essa. O itinerante, ele não é fixo, né? Sim. Ele pode falar, mas não tem prazo, isso vai causar confusão. Eu entendo que o nome já diz. Se eu colocasse um prazo, eu ia dificultar também, né? Se eu coloco um prazo na legislação, né? Os pesquisadores, né? O grupo, que é um grupo maravilhoso que estava construindo a resolução, teve todo um cuidado também para não engessar, né? Que não saísse nenhum artigo que pudesse engessar, né, a proposta, né, da atividade, né? Mas, ao mesmo tempo, teve que ter uma preocupação desse serviço não causar nenhum dano, né? Dessa análise não ser uma análise que não fosse fiel. E, para isso, eu preciso ter todos esses requisitos de verificação, de controle, né? E aí, por isso, a gente vai se a gente estudar muito isso, né? Coloca prazo também, aí foi uma coisa até que também já falaram, né? A questão do... eu tenho um feriado, prejudiquei o contrato, né? Então, mas eu fiquei menos do que o tempo que foi acordado. Então, isso ia gerar uma grande
um grande problema para todo mundo, né? Então, eu acho que essa questão do prazo também veio a somar. Sim, sim. Os serviços públicos usam muito, né? O serviço itinerante também, né? As tendas, né? E então, depende muito do que está acontecendo. Sim. Por exemplo, se você está com aumento de caso, de algum agravo... Como na dengue, por exemplo. Você vai deixar aquele serviço itinerante lá o tempo que for preciso para atender aquela emergência. Sim. Então, não cabia um prazo, né? Mas a gente entende que se ele fica ali fixo, né? Só tem aquela atividade ali, ele se tornou fixo, ele vai modificar o tipo de laboratório que ele tem. Aí né? é onde a gente começa a trabalhar toda a parte estrutural, toda a parte de organização da gestão da qualidade, não para mais itinerante. E sim, para modificar todo o escopo dele, até o licenciamento dele passa a ser um outro licenciamento, né? Porque o licenciamento é diferente para itinerante e para um laboratório de um outro tipo, de um outro porte. Exato. Né? A gente falou já um pouco sobre a supervisão técnica. Uma dúvida que as pessoas têm falado é quando a gente fala de hospital, a gente entende que o hospital funciona 24 horas. Então, teoricamente, a gente já tem uma pessoa, supervisão técnica, digamos assim, naquele local durante 24 horas. Só que quando a gente fala supervisão, as pessoas já entendem que só pode ser contratados como supervisores, né? Mas basta a pessoa ter o nível superior e ser especialista naquela área, entender do processo do que ele está fazendo para acompanhar as demais técnicas e os processos realizados dentro daquele local. Correto? Sim, e a gente tem que ter ali... esse supervisor, ele já acontecia dentro dos laboratórios, né? O que você traz agora de diferente? Uma necessidade de designar, uma necessidade de descrever essas atividades melhor, né? Esclarecedor, né? É claro que você vai passar aí por cargo, né? Uma política de cargo, né? E realmente porque ele é um servidor diferenciado, ele tem uma especialidade e ele tem uma responsabilidade, né? Então, é disso que a legislação fala. E aí, tinha umas perguntas assim, se eu sou um RT, eu posso ser supervisor? Sim, o RT, ele é supervisor, né? Do que a gente está falando aí? A gente está falando de um período operacional, né? Se eu estou funcionando 6 horas, eu tenho que ter um supervisor 6 horas, né? Se vai mudar, se ele vai sair, se vai entrar outro, se o RT não vai estar lá presente, vai ter que ser designado um outro supervisor, né? Que tenha os mesmos requisitos, né? Que tenha a mesma qualificação, né? Ou seja, que tenha que tenha a qualificação para fazer a supervisão daquela área, né? Que ele tenha expertise daquela área, né? E eu acho que isso vem para esclarecer aquele supervisor que a gente já tinha, né? Só que a gente não tinha pensado nesse tempo operacional, né? E a gente sabe que um laboratório, ele não pode estar sem um supervisor se ele está entregando exame, né? Se ele está... se eu só entrego o exame, então, nesse momento, eu não tenho ninguém aqui para falar sobre esse exame. Ok. Então, nesse momento, eu só entrego o exame. Tem que deixar claro lá no seu protocolo, né? Nos seus procedimentos, que é só uma entrega física, né? Eu não tenho um atendimento, né? Mas naquele período que eu atendo o meu cliente, o meu paciente, naquele momento eu preciso ter lá um supervisor, né? Para conversar. Esse supervisor é que tem o conhecimento para estar fazendo uma verificação desse exame, né? Para aquele cliente que quer entender o que está escrito no exame dele, né? Então, é disso que a gente está falando. Ou seja, alguma ocorrência, algum alerta de exame que tenha tido dentro do laboratório, ele precisa estar lá para responder. Então, entenda-se como supervisor a necessidade de se ter o supervisor é durante todo o período operacional, né? Sim. Eu acho que a gente conseguiu responder essas duas perguntas, principalmente, como uma forma muito bem detalhada, né? Porque a gente conseguiu dar exemplos, né? Nós conseguimos falar, de fato, como é que funciona o entendimento nessa parte, né? E aí a gente vai falar sobre relação da qualificação, né? E com a relação da qualificação da equipe, o que ficou mais rigoroso na parte e mais claro na 978 com comparação à 786? Porque as pessoas entendiam que a qualificação ela era
só quando era necessário, né? E não o que fazia parte do escopo, a necessidade, a obrigatoriedade da qualificação. E hoje, o que ficou mais claro nessa forma? A gente fala, a gente gosta de usar, né, a gente, assim, a academia, né, e a gente fala de habilitado, né, eu acho que essa é a palavra. Porque eu posso ser qualificada e não ser habilitada a trabalhar na hematologia, né? Porque eu me formei, eu me especializei, mas eu não me habilitei àquela rotina. Então, a gente fala muito disso. Então, assim, o que é ser habilitado, né? É você dominar aquela rotina. Então, se eu fui... Aí, como que você registra que aquela pessoa é habilitada, né? Ela tem que passar por um processo de formação naquela área, né? Então, ela tem que estar habilitada a fazer todas as análises daquela área que ela está responsável, né? Então, no texto vem muito isso, fala muito sobre isso. Fala que o RT tem que ser habilitado, né? Eu sou especialista em micro, eu vou chegar aqui e vou fazer gestão de toda essa área da microbiologia, né? Mas eu tenho que me habilitar àquela rotina, né? Aquele sistema de informação, né? Toda aquela rotina que está dentro da minha responsabilidade. Para aí sim eu vou poder atuar, né? Me responsabilizar por aquelas análises, né? Sim. É claro que você também tem que ter, né, as suas certificações, é claro, né? Que você tem que apresentar como os próprios... Mas é isso a gente deixa para os nossos conselhos, né? que estão aí, que nos apoiam, né? Nessa parte, que nos certifica, né? E eles estão também preocupados, né? Preocupados em preparar também capacitações justamente para habilitar os seus farmacêuticos, né? Os seus biólogos, né? Os seus biomédicos, para que eles estejam preparados, né? Capacitados, no caso, habilitados para trabalhar com a nova RDC. Sim. Né? Sim. A própria Anvisa vem trabalhando, né? Se preparando para capacitar, eles nos capacitaram na RDC 786, né? E está previsto, né? Com certeza, a gente vai receber capacitação também, né? Da nossa agência, né? É uma preocupação até de muitos em questão a essa capacitação, quando a gente fala da fiscalização, é o que tem na interpretação, né? Tanto que eu já estou acompanhando alguns processos já de visitas da Anvisa, né, da fiscalização nos laboratórios, e eles estão sendo muito bem específicos, né? Nós não vamos cobrar nada que esteja fora da norma, certo? A própria norma, né, ela fala desse tempo de adequação, que foi quando a gente falou no início, né? É claro que a 786 ela já falava sobre isso também, mas não tão claro quanto a 978, que você tem um tempo para se estruturar, né? E aí, quando a gente fala de estruturação física, né? É claro que você não vai chegar e derrubar um laboratório inteiro, como a gente falou anteriormente, né? Você tem uma obra para fazer, você vai adequar aquela obra. Sim. Agora, se você está com equipamento, né, aquele espaço físico está inadequado, quando você trocou de equipamento, você também precisa fazer a obra de adequação para você usar aquele equipamento, Sim. né? Aquele equipamento roda uma quantidade de exame, você tem que ter um sistema de informação, um sistema integrado de laboratório, né? Para você poder dar retorno, né, em tempo hábil daqueles exames. Porque hoje você não faz 10 análises, como a gente falou. E você faz 1.000, 10.000, né? Então, é necessário ter um sistema de informação para que isso gire dentro da estrutura laboratorial. Sim. Né? E aí, eu tenho visto que eles até estão tendo cautela no que está sendo cobrado, de certa forma, né? Então... As vigilâncias, né? Tanto as municipais quanto a estadual, ela também recebeu essa norma e ela está se apropriando das atualizações e com certeza deve ter uma contrapartida, né? Ela vai buscar se capacitar, né? E é por isso que a
a Anvisa vem ofertando capacitação, e a capacitação da Anvisa ela não é só para a Rede Nacional de Laboratório, a Anvisa vai capacitar, como da outra vez, serviços públicos e privados, agências, né, visas reguladoras, né? Então, assim, essa é a proposta, então a gente pode acalmar o coração, né? Porque a gente vai ter aí os nossos pares, né? Sim. Os nossos especialistas trazendo capacitações. Verdade. Eu vou já te fazer uma próxima pergunta, mas antes eu vou parar aqui rapidinho para poder falar com o pessoal sobre uma parceria que a capacitação laboratorial tem com a contabilidade, precisão, cálculos e perícia. Já falei anteriormente várias vezes aqui nos episódios, é a minha contabilidade, é a que eu trabalho. Hoje, não só na capacitação laboratorial, em uma outra empresa também na qual eu tenho, e eles são uma empresa de contabilidade que fazem todo o serviço também de consultoria, assessoria financeira, caso seja necessário, você esteja buscando uma ajuda. Entrem lá no link no Instagram, conheçam eles, entram no site, entrem em contato, tire a dúvida de vocês, eu tenho certeza que eles vão estar super de braços abertos para poder estar tirando essa dúvida. E uma outra que eu quero compartilhar com vocês, já tinha compartilhado também anteriormente, mas é um novo laboratório que nós trouxemos para a Barra da Tijuca, é o JV Diagnósticos. Vou deixar o @ aqui para vocês, tanto da contabilidade quanto do novo laboratório, e eles também fazem essa contabilidade, tá? Junto comigo. Então, eu tenho colaboradores, eu tenho uma parte financeira, eu tenho toda uma adequação necessária de contabilidade, onde eles me dão um total suporte. Então, vou deixar aqui para vocês tanto o Instagram da capacitação, também da capacitação, da JV Diagnóstico e da contabilidade, que é a contabilidade que me dá o total suporte hoje. Voltando aqui, Rosane, a gente também tem algumas dúvidas em relação se mudou, né, se teve alguma mudança na definição de exames. A RDC 978, ela ampliou, abrangiu aí de uma forma, né, deixou mais, digamos, maior, né, porque é essa a palavra de fato, para quais áreas de laboratórios que não estavam tão claras na 786? Eu acredito que o que vem é o consultório, né? É a estrutura de consultório, que ela pode ampliar algumas análises que ela já desejava, né? No passado era muito comum você ter... no passado, não vou falar o ano, né? Para não entregar a idade. Mas no passado, era muito comum você ter dentro do consultório do ginecologista, né? Ele, às vezes, formado em citologia, né? E ele fazia essas análises, né? A própria análise local, né? Local. Mas hoje a preocupação veio muito para que ele possa entregar essa amostra, né? Porque quando você criou lá na 786, você falou que a autocoleta, né? Que você só poderia realizar e entregar no laboratório, o laboratório só poderia receber como autocoleta, né? Exames de urina e fezes, né? Amostras, né, de urina e fezes, você tirou, né, sem querer, né? É importante falar que isso foi na atualização, às vezes, né, ocorre isso, então por isso a necessidade de atualizar esse item. E aí você deixou de fora biópsias, né, que é muito comum que o consultório faça essa coleta e que entregue na mão do paciente para que o cliente leve para realizar esse exame no laboratório que é do convênio dele, ou que ele esteja mais seguro. Então, quando saiu esse artigo na anterior, esses exames ficaram de fora. É muito comum, por exemplo, você ter exame compositológico, né? E era entregue no passado na mão do paciente. E isso foi retirado na 786. Então, teve um cuidado para agora retornar, né? Isso ser possível. E aí, essa estrutura física também de laboratório no consultório, ela também vem aí para ter uma organização. Sim. Ou seja, ele vai poder ampliar a atividade dele.
com essa atividade laboratorial. Mas também tem o que ele vai poder fazer e o que ele não vai poder fazer, né? Quais os exames que ele vai poder realizar, né? Vem também as análises dentro das estruturas de farmácia, né? Então, assim, mas o que ela pode fazer? Com que kit ela pode fazer? Porque se ela é laboratório, ela não pode fazer análise com kit de autoteste, né? Realização de autoteste, que tem aquele artigo que fala, não, ela não vai poder usar autoteste com laudo de exames de análises clínicas, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Você tem exame de beta-HCG, você tem exames de análises clínicas, né? E você tem aqueles testes, né? Testes de triagem, né? Alguns são licenciados, são registrados ou notificados pela Anvisa, mas eles não são exames, kits que você possa usar para realizar exames de análises clínicas. Por quê? Porque ele não vai ter a eficácia e eficiência, né, do exame para análises clínicas, independente de ser teste rápido ou não, tá? A gente está falando de kits, né, produzidos para fazer autotestes que não são utilizados na análises clínicas. A resolução atual deixa bem claro num artigo, não me lembro agora o número, a gente depois pode colocar para os internautas, né? E essa é uma dúvida que está aparecendo, né, dos colegas, e a gente vai esclarecer lá, que agora não me lembro do artigo. Então, ele deixa muito claro, essa norma, deixa muito claro o que você vai poder usar nessas estruturas de laboratório itinerante, de consultório, né, de farmácia, qual análise que você vai poder realizar e o kit que você vai poder usar. E o kit de autoteste não vai poder ser usado dessa forma. Sim. Outra clareza é que você não vai poder vender kit. O laboratório não está... o laboratório não vende kits de autoteste, certo? O laboratório, ele realiza testes. Isso. Então, isso foi algo que ficou meio confuso, né? Quando você abre para realizar autoteste, né? Para realização de autoteste nas tendas, né? Então, isso ficou confuso. Se eu estou realizando autoteste, triagem, né? Eu não estou realizando análises clínicas. Então, a gente tem que fazer essa diferença, né, nas análises, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais, né, com clareza, de cada item, né? No posto de coleta, né, o posto, ele recebe o paciente, ele faz a coleta, faz a triagem, né, e encaminha seu material para o serviço de apoio, né, terceirizado, digamos, né, que é assim que a gente fala. Ou sua matriz, ou né? a matriz. Mas qual diferencia ele de um consultório para um posto de coleta? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente sabe que hoje tem consultórios de um médico que faz autoteste, né? Às vezes isso veio muito para a gente não impedir o profissional com CPF, né? Que não tem CNPJ, né? Às vezes, ele não tem um CNPJ, aquele consultório, né? E ele não é especialista em análises clínicas, né? Ele só faz uma análise que contribui para a assistência que ele está dando naquela especialidade. Como um teste de glicose, por exemplo. Exatamente. Então, esse é o papel dele, né? Porque senão aí seria a mesma coisa. Ele teria uma nova atividade para ele licenciar como laboratório clínico. Porque você tem também consultórios com laboratórios clínicos parceiros, né? E aí você tem esse tipo de serviço hoje. Sim. Mas nesse caso, o que diferencia é isso. E o que diferencia um posto que isso já está lá esse conceito a gente já estava trabalhando ele, né? O que diferencia, mas essa pergunta continua, isso é algo que traz muita dúvida. Quando eu deixo de ser um posto de coleta e passo a ser um laboratório? Quando eu faço uma análise. Centrifugar é uma análise? É uma análise? É uma análise, né? Até porque nos demais, na farmácia, por exemplo, a gente não pode ter centrífuga. Exatamente. Tem que ser função digital. Então, essas discussões que vão vir, né? Então, agora, a farmácia vai poder centrifugar? Vai. Mas o que ela precisa fazer? Se adequar, né? Ela vai se adequar para ela ser
um laboratório, né? Ela ter atividade de laboratório, é disso que a gente está falando. Uhum. Por que isso é importante? Porque lembra do itinerante, que ele tem que calibrar a centrífuga, porque ele andou alguns quilômetros e a centrífuga não está mais estável? Uhum. É disso que a gente está falando, né? Então, a norma vem para lembrar a gente, lembrar que a gente precisa se preocupar com esses requisitos Uhum. de qualidade para fazer uma análise segura, Uhum. né? Sim. E você me fez uma outra pergunta que me fugiu agora. Mas é importante a gente falar, por exemplo, o que vai diferenciar, né? E foi no caso do posto de coleta para o atendimento de consultório. Sim. E o que vai depois me trazer um porte do outro laboratório, né? Aí tem a ver com as análises, né? O quantitativo de análise que eu realizo, né? Que eu deixo de ser um laboratório de simples, né? Uhum. E passa a ser um laboratório que eu tenho um quantitativo maior, uma estrutura maior de recursos humanos e de equipamento, então eu tenho uma necessidade de atender a outros requisitos, né? Se eu faço 10 análises, eu tenho X, uma necessidade X, um número X de controle de qualidade que eu faço. Se eu faço 100, né, meu equipamento tem que rodar, né, em cada intervalo uma quantidade maior, né, X vezes daquele controle de qualidade. Então, é sobre isso, né? E aí esse requisito aumenta? Sim, ele aumenta, né? Porque se ele ampliou a atividade, ele tem que ampliar o controle de qualidade. Sim. Mas eu acredito que isso a gente já faz, né? Nossos colegas já fazem isso, né? Então, não tem essa necessidade de ter essa preocupação, porque ela está trazendo esse requisito de forma mais clara, mas a gente já realizava nesse formato. Teoricamente, né? Teoricamente, a gente já realizava. Eu vou lembrar de algumas coisas para a gente não chorar. E a gente está falando do mundo ideal, né? Sobre a infraestrutura e biossegurança, sofreram ajustes na 978? Sim, porque quando você fala da necessidade de você adequar alguns padrões, você está falando de biossegurança. Sim. Segurança daquela análise, né? Quando você fala que você tem que ampliar registros, né? Eu tenho que ampliar informação, por exemplo, eu tenho que ter padrões de relatórios para acompanhar minhas amostras, né? Sim. A minha amostra está no laboratório itinerante, como que ela entra, como que ela surge, como ela sai, como é realizada essa análise. A minha análise minha coleta está sendo feita no consultório, né? Eu tenho que ter registro. O registro, a qualidade do registro do que é feito externo ao laboratório tem que ser a mesma que eu faço as análises internas no laboratório, né? Sim. Uma outra coisa também, a gente já falou um pouco, mas foi uma dúvida também da galera, em questão do seguinte: para laboratório de pequeno porte, né? A gente sabe que para eles as coisas são um pouquinho mais complicadas, digo em questão de financeiras, né? De custo, de comprar, porque laboratório grande compra em grande quantidade, né? E o pequeno não. Então a dúvida deles é: para pequenos laboratórios, você acha que a RDC 978 de 2025 ela trouxe mais flexibilidade ou mais desafios em relação a 786? Eu acredito que flexibilidade. Por quê? Porque onde eu faço 10 exames com qualidade, eu faço 100, eu faço 1000, né? É como a gente já discutiu. Eu não tenho mais essa possibilidade de não ter controle de qualidade interno, né? Não existe mais isso, né? E até porque eu já sei que se eu não faço controle, né, eu não posso medir. Não posso medir minha capacidade, não posso medir possibilidade de erros, eu não posso ter nenhuma medida. E eu não posso ter plano de melhoria, né? Então, pensando assim, né, e todos nós estamos pensando assim, né, não, ela veio para melhorar, flexibilizar sim, porque quando você... o flexibilizar depende do nosso entendimento, né? Eu estou flexibilizando. Flexibilizar não é diminuir protocolos, e muito menos diminuir responsabilidades. Isso. Não é isso. Flexibilizar talvez seja expandir. Sim. Né? Talvez seja isso. A gente está ampliando o nosso olhar para todos
os tipos de laboratório, Sim. né? E aí ela está nos atendendo, porque antes a gente já estava fazendo essa atividade, né? Lembrar que nós demandamos essa atualização, né? Então, as vigilâncias demandaram, né? Os usuários do sistema demandaram e os regulados demandaram a mudança. Então, nesse aspecto, onde eu precisava fazer uma atividade e ela não estava normatizada, não estava prevista na norma anterior, então, quando eu trago a esse artigo, eu flexibilizo porque eu trago uma possibilidade de fazer aquela atividade. Sim. Então, eu costumo dizer que a palavra flexibilizar pode ser foi mais, menos, né? Você mais cobrado, menos. Não é isso, né? E aí a pessoa também precisa entender que a gestão da qualidade é redução de custo. Exatamente. Né? Que foi o que você falou. Aí eu não posso nem falar de custo, né? Porque eu, como servidora pública, eu não posso falar de custo, né? Mas a gente fala de custo porque a gente, como servidor, eu costumo dizer que como servidora, né, eu tenho que ter consciência, né? E os meus amigos servidores também, consciência da economicidade dentro do sistema público também, né? Então, quando a gente estuda a norma, eu costumo não separar público e privado. Sim. Porque a gente, quando faz gestão de um serviço, a gente tem que pensar na economia. No serviço tanto no que tá setor sendo público prestado. quanto privado, Sim, né? sim. Então, eu entendo dessa forma. E quando a gente fala, quando eu costumo falar de financeiro, eu falo... eu penso no financeiro, eu penso no risco. Sim. Maior risco para um centro cirúrgico, lembra? Quando a gente não lava a mão? Eu tenho um bom sabão, eu lavo bem as mãos, né? E o custo vai lá embaixo, né? Meu indicador de contaminação, de uso de álcool e de uso de sabão, né? Sobe. E o que acontece? A infecção cai. Quando a infecção hospitalar cai, o custo do antibiótico é imenso, né? Então... Eu vou discutir lavar as mãos, eu vou discutir economizar. E quando a gente pensa que o paciente fez uma cirurgia, né, crítica, uma cirurgia cardíaca, né, e ele saiu do hospital, ele não tem nenhuma infecção, esse é o mundo ideal, né? Ele fez uma cirurgia, mesmo que simples, né? E saiu bem do hospital, ele não teve nenhuma infecção, né? É esse mundo que a gente quer, né? E aí o custo foi lá para baixo, porque aquele paciente que fez uma cirurgia simples e que tem uma infecção, o custo vai lá para cima desse hospital, não é verdade? E é onde a gente bate muito nos indicadores, né? Que, na verdade, a RDC, ela também fala sobre os indicadores. Sim. Né? E sem indicador não faço nada, é o que você está falando. Como é que eu sei que está tendo uma alta infecção? Como é que eu sei que eu estou tendo um gasto excessivo de... Vamos falar da hemocultura, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Então, é com os indicadores. Um exame extremamente importante para os laboratórios, principalmente os laboratórios intra-hospitalares, né? Os laboratórios que se propõem a fazer um serviço intra-hospitalar, ele tem que se preocupar com isso, né? Ele tem que se preocupar com os registros, né? Exatamente. E é uma coisa andando junto com a outra, né? Quando a gente fala de um laboratório hospitalar, a gente fala de redução, digamos assim. Aqui, não é na economia, é no melhor processo, análise e treinamento. Porque eu já te treino, porque eu tô tendo uma alta indicador de contaminação, vamos treinar aqui a galera, vamos melhorar o processo e vamos acompanhar isso. Mas eu diminuí também o uso de antibiótico do hospital. Sim. Então, isso é muito bom e muito válido, né? O indicador é o ideal. E o que mudou da 786 para 978 em relação aos indicadores? Eu acho que ele vem inclusive, a exigência de você ter os registros, né, os indicadores. Eu acho que na anterior ele não estava claro, né? Isso. Então, agora ele vem te trazendo isso como uma ferramenta. A gente lembrar que o indicador, ele não é um trabalho que eu vou ter, não é isso. O indicador, ele é uma ferramenta que te possibilita correção no meio do caminho, né? Isso é maravilhoso, né? Porque o meu carro está andando, né? Tudo está acontecendo e eu estou com a possibilidade, quando eu vou fazer a revisão, o estudo dos meus indicadores, né? E esse indicador eu registro ele todos os dias. Todos os dias eu registro o meu indicador, né? Porque aquele indicador que a gente para fazer só para dizer que a gente tem indicador, esse a gente não quer, né? A gente quer um indicador real. Sim. Um indicador que traz uma fotografia da minha atividade operacional dentro da estrutura, né? Sim. Seja a estrutura laboratorial extra-hospitalar, intra-hospitalar ou itinerante,
todos eles têm possibilidade de indicadores. Uhum. E aí isso vai dar um serviço enorme para vocês, né? Que são de gerir a qualidade e de criar os indicadores, né? Uhum. Mas é isso, ele vai ser registro de informação. É como se você estivesse tendo... E ela traz isso, no artigo ela traz essa exigência de forma mais clara. Sim, e o indicador é como se ele estivesse ampliando a sua visão. É o que você consegue... uma fotografia, né? Eu costumo dizer que é uma fotografia. É o que você tem. consegue ver exatamente o que está acontecendo com a sua empresa, né? Sim. E o gestor, ele olha, ele faz um plano de ação com base naquilo. Com base naquela informação. Exatamente. É uma informação Não riquíssima. posso dizer que eu estou gastando muito se eu não tenho um indicador. Eu não tenho como dizer se eu tenho grandes contaminações se eu não estou fazendo um indicador. Exatamente. Entendeu? Então, assim, teve, né? Agora não, bateu o martelo. Agora é isso, pronto, acabou. Uhum. Tá lá. E é muito legal a gente ver, tanto dentro do serviço público ou do privado, né? Quando a gente começa a fazer indicador e se vê. Sim. O profissional olha, né, como ele está, né? E isso é extremamente interessante, porque às vezes a gente fica apavorado no que vai sair desse indicador. E aí sai algo maravilhoso, Sim. você vê o fruto do seu trabalho, né? E aí no próximo ano você vai melhorar, porque você ainda viu alguma coisa ali que você quer consertar, né? Sim. E isso é muito importante. E já começa a ser importante e interessante mensalmente, porque quando você começa a ver aonde você está errando e começa a melhorar aquilo ali, você fala, nossa, caramba, né? Você vai ver seu CV melhorando lá, né? Aí a gente fica até feliz, né? Sim. A gente já vai terminar, tá? Mas assim, deixa eu só te sugar mais um pouquinho. Em relação às auditorias internas, houve aumento das exigências na questão... na 978, na diferença? Você vai ter uma mudança de requisitos, né? O que está acontecendo nesse momento, né? Os convênios, né? A Anvisa está revisando, por exemplo, é muito importante a gente falar dos roteiros, né? Que você tem aí propostas, né, de capacitação em cima do roteiro, porque o roteiro passa a incluir, né, outros requisitos, né, no roteiro o roteiro que a gente está falando é os roteiros objetivos de inspeção, né? Isso. Porque é muito importante para o laboratório ele fazer um autorroteiro. Sim. Né? Essa ferramenta é uma ferramenta rica, né? Uma ferramenta que está sendo usada pela vigilância sanitária. Lembrar que as vigilâncias sanitárias, elas não têm só o poder de polícia, não é só essa ideia, né? É uma ideia de educar, né? É uma ideia de melhoria do serviço, né? Então, nesse aspecto, a gente vem incentivando, né, o uso dos roteiros de inspeção e o uso do roteiro nacional, porque o roteiro nacional ele foi estudado, né, a nível nacional, né, por equipes a nível nacional, por especialistas, né, de várias áreas. Então, o uso desse roteiro ele está lá preparado para que a gente use falando dos artigos, né, da 786. E agora vai ter que ter uma revisão, né? E a gente vai receber em breve uma atualização desses roteiros, né? Depois você vai disponibilizar, né, para os colegas aonde vai estar esse material, né? Que eles já podem usar, alguns já usavam o roteiro, né? Desde que a 786 está né? liberado lá na página da Anvisa. Então, assim, essas estruturas, né, tanto a nossa agência quanto as estruturas dos conselhos, eles estão preparando, né, estudos, né, para a gente voltar a olhar, né, para esses roteiros, né, e ali verificar também qual o indicador que eu vou ter que criar, né, e o que vai ter que entrar ali nesse roteiro. Então, quando você vai fazer a auditoria, né, seja auditoria de convênio ou auditoria interna da qualidade da sua estrutura laboratorial, você vai ter agora que atualizar esse seu roteiro, porque você tem um roteiro provavelmente interno da gestão da qualidade, e aí você vai ter sim que fazer uma revisão, né? Que eu acredito que seja dentro da revisão que você já faz, mas só que agora você vai ter que estar dentro daqueles 90 dias, né? Sim. E ali você vai atualizar e incluir, né, alguma atividade que aparece ali agora, que você
que tenha dentro do seu laboratório, Sim. porque às vezes teve uma mudança, mas não tem a ver com você não tem consultório, né? Uhum. Às vezes teve um itinerante, você não tem essa atividade. Mas se tem alguma atividade, ou se não estava previsto o supervisor de forma oficial. Uhum. Então, eu tenho que revisar todo o meu quadro de RH, verificar a carga horária, lembrar que o supervisor está no tempo operacional, né? Então, ali eu vou ver todas as legislações de recursos humanos, né? Então, eu acredito sim que a auditoria vai ter essa necessidade de atualizar os seus roteiros de auditoria. E aí eu vou deixar pro pessoal o link, né? Para quem ainda não sabe, é de graça, a gente consegue pegar pela internet. Todo mundo tem acesso, só ter o Google. Sim. Né? Rosane, como eu falei, a gente já tá terminando, mas eu queria 3 dicas rápidas que você pode dar pra galera que tá nos assistindo sobre a RDC 978 de 2025. Bem, eu vou dar uma só, tá? Tá. É só uma só. Que eu falo muito, né? Primeiro, acalmar o coração, né? Porque ela entender que ela veio para melhorar, né? Ela veio para ajudar a estrutura, a nossa rotina de laboratório, as rotinas laboratoriais. E a gente pode, sim, se programar agora, se estruturar, né? Junto com as nossas equipes de gestão da qualidade, e começar a revisar com calma todos os nossos procedimentos operacionais padrões. Né? Ali é o início. E quando a gente começar a fazer essa revisão, automaticamente a gente vai estar fazendo o quê? Estudando a 978, né? E isso já vai ser um ganho enorme, porque eu já teria que estar me atualizando mesmo, né? A maioria dos laboratórios, elas fazem reuniões de gestão, né? Proposta de melhoria, e uma das propostas agora vai surgir com esse estudo da 978, adequando nossos documentos internos de qualidade. Então, dica E aí, talvez uma segunda é eu me preparar para formar a minha equipe, né? Que eu acho que é uma forma contínua que a gente já vem fazendo também, né? Sim. Não é nada diferente. E aí eu vou formando a minha equipe e atualizando a minha equipe nas exigências da 978. E lembrando, para quem já estava se adequando a 786, é só seguir, continuar no caminho. O caminho é esse, é maravilhoso, né? Que vai dar certo. Exatamente. E, Rosane, só te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço obrigada. Poder falar um pouco aqui da legislação, né? E acalmar nossos amigos. Sim. E uma novidade que a gente vai trazer para eles é um curso que a gente vai dar, que a gente já está montando. Que bom que vocês estão montando, né? E aí vão atender, né? Toda a rede, né? E a gente vai falar sobre... Eu vou entrar lá para me capacitar também, junto com você. Vai. Ó, primeiro eu tenho que me capacitar com ela, para depois... Né? Vou indicar para os nossos amigos também, porque ter estudo, né? Sim. Tem que ser sempre na nossa vida, né? Então, estudar um pouco isso, estudar se atualizar faz parte do processo o tempo todo. Afinal, e é, inclusive, uma exigência da norma, né? Sim. Se capacitar, né? E aí a capacitação laboratorial entra aí. Exatamente. Tem que se capacitar mesmo. Parabéns pela iniciativa do curso. Obrigada. Né? Vai vou ser acompanhar, bacana. Vou acompanhar. Vai, com certeza. Porque primeiro eu tenho que aprender mais com ela e depois eu fazer isso. Mas a gente vai lançar um curso. Eu vou deixar um link no Instagram da capacitação laboratorial, uma pré-inscrição para quem tiver interesse, para começar já se inscreverem, né? E a gente vai avisar com antecedência, óbvio. A gente vai ter o contato com essas pessoas. No curso, a gente vai bater a RDC ponto a ponto e também vamos ensinar vocês como implantar a adequação de forma correta em cima da norma da 978 de 2025. E aí, Rosane, muito obrigada. Como todos os convidados, claro, que não pode ir embora sem um presente. Uma lembrancinha por participar do Pod Capacita. É uma parceria que eu tenho com a Creative. Eles fazem minhas lembrancinhas sempre. Na verdade, eles fazem todas as minhas plaquinhas necessárias, até o meu broche. Ai, que linda. Entendeu? Então, é uma parceria que eu adoro. E é uma lembrancinha do Pod Capacita para você lembrar que você veio aqui, que você esteve presente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada. Pessoal, fique com Deus, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.